Bem, gente, eu sou o professor Romero Alto de Direito Tributário aqui no Espaço Jurídico. Estamos aqui trabalhando com vocês em algumas dicas de Direito Tributário para o exame de ordem que está chegando, 2012.1. A quarta dica de Direito Tributário, a última dica que a gente está trazendo aqui, envolve as imunidades tributárias, chamadas imunidades gerais, que são aquelas normas que estão na Constituição que protegem algumas entidades de sofrerem a tributação pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, tá? As imunidades são muito famosas, nós temos a imunidade das igrejas, a imunidade dos partidos políticos, dos sindicatos, que são protegidos pela Constituição para não sofrerem, né, a incidência de determinados tributos. E a nossa dica trata exatamente sobre quais são os tributos que são afetados pelas imunidades. É muito comum a gente ser pego desapercebido numa questão de prova, algo do tipo, você já ouviu falar que igreja tem imunidade pela Constituição? Tem muita gente que funda a igreja aí para não pagar imposto. Eu sei que a Constituição diz que igreja é imune. Aí vem uma assertiva na sua prova, as igrejas são imunes ao pagamento dos tributos conforme estabelecido na Constituição Federal. Mas eu acho que já vê isso verdadeiro, porque as igrejas têm imunidade, é chamada imunidade religiosa. Está verdadeira essa assertiva? Tá não. As igrejas têm imunidade sim, mas a dica é exatamente essa. Vamos ver aqui a dica 4, qual é a dica? Olha, as imunidades gerais, que é a imunidade recíproca, que é a imunidade que os entes políticos possuem, União, Estados, Distrito Federal e municípios, as imunidades gerais, a recíproca, a imunidade religiosa, que é das igrejas, a imunidade cultural, que é dos livros, jornais, periódicos, do papel destinado à sua impressão, e a imunidade dos partidos, dos sindicatos trabalhistas, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Essas imunidades somente impedem a incidência de impostos. Os demais tributos incidem normalmente. Então, quando a Constituição diz que a igreja é imune, que um partido político é imune, que a União é imune, que um município é imune, que um sindicato trabalhista é imune, essas imunidades se referem apenas a impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços. Logo, uma igreja é imune a pagar imposto de renda, é imune a pagar IPTU dos seus veículos, é imune a pagar IPTU dos seus imóveis, é imune a pagar IPVA dos seus veículos, mas os demais tributos, como taxas e contribuições, não há imunidade. Tá? Então, uma assertiva do tipo que diga, as igrejas são imunes ao pagamento de tributos conforme a Constituição. Está verdadeira essa assertiva? Não. Ela está imune apenas ao pagamento de impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços. A União, ela é imune ao pagamento de tributos? Não. Por exemplo, a União não vai pagar IPVA dos veículos que estão matriculados aqui no Detran do Estado de Pernambuco, mas a União não está dispensada de recolher a taxa de licenciamento do veículo, porque não é imposto, é taxa. E essas imunidades gerais só envolvem impostos. Tem uma exceção a isso, é uma dica dentro da dica. É que uma das instituições imunizadas, que são as instituições de assistência social sem fins lucrativos, aquelas instituições de caridade, as instituições filantrópicas, elas são imunes e elas têm uma dupla imunidade. Além de ser imunes a impostos, são também imunes a contribuições para a Seguridade Social. Tem uma dupla imunidade. Os demais entes só são imunes aos impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços. Sobre isso, veja essa questão rapidinha. A gente concluir a nossa dica de número 4, uma prova da OAB 2010.3, organizada pela FGV. Vamos marcar como VOF, tá? A imunidade recíproca impede. A imunidade recíproca é dos entes políticos. Existe um tratamento recíproco entre eles de não cobrança de impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços. Olha aí, somente impostos. A União está vedada ela cobrar impostos dos estados, dos municípios. Os estados são proibidos de cobrar impostos da União, dos municípios. Os municípios são proibidos de cobrar impostos da União, dos estados, somente impostos, os demais tributos não, tá? Então, a imunidade recíproca impede, primeiro item, impede que a União cobre imposto de renda sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. É verdade, pela imunidade recíproca, a União não pode cobrar nenhum imposto sobre o patrimônio, renda e serviços dos demais entes políticos, não é verdade? Primeiro item está verdadeiro. Segundo item, a imunidade recíproca impede que o município cobre taxa de licenciamento de obra da União. Não, a imunidade recíproca não impede que o município cobre qualquer taxa de qualquer ente político. Só impede que cobre IPTU, por exemplo, que é um imposto. Mas taxa de licenciamento de obra da União,
Não está impedido não, a imunidade não acoberta isso. A imunidade recíproca impede que o Estado cobre a contribuição de melhoria em relação a bem do município valorizado em decorrência de obra pública. Impede isso, gente? Claro que não, contribuição de melhoria não é imposto, então não está cobertado pelas imunidades gerais. E por fim, falso item 3 também, e o quarto, o Estado, a imunidade recíproca impede que o Estado cobre tarifa de água consumida em imóvel da União. Não, a União vai ter que pagar tarifa de água. Sabe por quê? Porque tarifa de água nem tributo é. As imunidades gerais só impedem, afastam a cobrança de impostos, que são tipos tributários. Tarifa é só uma remuneração por serviços públicos fornecidos pelo Estado, seja a União, Estado, Distrito Federal, não tem nem natureza tributária. E as imunidades são imunidades tributárias, particularmente de impostos, que são os principais tributos, beleza? Então, falsa essa assertiva, só a primeira que foi verdadeira, falso, falso, falsa. Tranquilo? Dica 4, imunidades liguem a impostos. Lembre daquela entidade que tem uma dupla imunidade, que são as entidades de assistência social sem fins lucrativos, dupla imunidade. Beleza, pessoal? Vimos então as 4 dicas de direito tributário. Fiquem atentos ali, participem do aulão do Espaço Jurídico. Vamos responder lá em torno de 10 questões de direito tributário, nesse estilo, né? Respondendo a questão, introduzindo a doutrina, a jurisprudência, para que vocês fiquem afiados no dia do exame. Beleza? Um abraço para vocês, boa prova. É o que eu desejo para vocês. Eu sou o professor Romero Alto de Direito Tributário aqui pelo Espaço Jurídico. Beleza? Tchau, gente.